Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um privilégio, uma alegria muito grande poder estar aqui junto com toda esta amada igreja para adorar e glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite fria aqui em São José dos Campos, mas a nossa alma está sedenta pela palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Emanuel, pastor presidente do nosso ministério aqui no Vale do Paraíba, aqui na cidade de São José dos Campos. Eu trago saudação do meu pastor presidente, que é o seu amigo, pastor Gedaías Alves da Silva, ali do campo de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu disse ao pastor Gedaías, eu estou de férias, e eu disse que não poderia deixar de estar aqui nesta noite para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus. Como aqui em Belém é casa do pão, a gente vem se alimentar da palavra de Deus. Receba então um abraço do nosso pastor presidente, pastor Gedaías, ao senhor, a sua esposa Noemi, e também extensiva a todos os obreiros e toda a igreja aqui nesta noite. Amém? Eu, por gentileza, Lucas capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Lucas capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Os dois discípulos no caminho de Emaús. O texto diz: E eis que no mesmo dia, a saber, no domingo, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, aproximadamente 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós, versículo 21, esperávamos, não esperamos mais, que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém não o viram. Ele lhes disse: Honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e Jesus fez com que iam um pouco mais longe. Eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e Jesus desapareceu de diante deles. Amém?
Os irmãos sabem que Jesus teve um ministério um tanto quanto curto, 3 anos e 6 meses, andando pelas terras áridas da Palestina, curando os enfermos, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos e pregando o evangelho aos pobres. Jesus sempre estava acompanhado de uma grande multidão. Quando lemos os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e o evangelho de João, nós encontramos Jesus sendo acompanhado por uma massa humana, uma multidão, que chegava aproximadamente 5 a 10 mil pessoas que seguiam a Jesus durante o ministério terrenal do Mestre Jesus. E nós sabemos que muitos destes seguidores de Jesus, eles não tinham dúvidas de que Jesus realmente era o Filho de Deus, pelo fato da evidência ser os milagres que Jesus realizava. A Bíblia fala de muitos milagres que Jesus realizou. Nem todos os milagres que Jesus realizou no seu ministério estão nos evangelhos. A Bíblia diz que se fosse escrito todos os milagres que Jesus realizou, nem o mundo todo conteria os livros que se escrevessem. Mas alguns milagres Jesus realizou e esses milagres evidenciaram a chamada ao ministério de Jesus, que era acompanhado por milagres, prodígios e maravilhas. Quem não se lembra quando Jesus, ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão e ainda sobra 12 cestos de pedaços de pães e de peixes. Quem não se lembra quando Jesus acalmou a tempestade, dizendo: aquieta-te vento, acalma-te mar, e houve grande bonança. Quem não se lembra quando Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro de febre? O texto diz que quando Jesus a tocou, logo a febre a deixou e ela começou a servir a todos aqueles que estavam naquela casa. Quem não se lembra quando Jesus, em João capítulo 11, ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias na sepultura, já, quem sabe, em estado de decomposição, pois a sua própria irmã disse: já cheira mal, porque já é de 4 dias. E Jesus disse: Lázaro, venha para fora. Ele ressuscitou. Todos esses milagres evidenciavam de que Jesus realmente era o Messias, aquele que veio para remir Israel, aquele que veio para resgatar Israel do jugo do Império Romano. A expectativa não somente dos discípulos, como também da grande multidão que seguia Jesus, é de que Jesus, ele, a qualquer momento durante o seu ministério terrenal, ele se manifestaria como um Messias político, como um gladiador, como alguém que usurparia o trono de Roma, assentaria no trono e tiraria o jugo pesado de sobre toda a nação de Israel. Esta era a expectativa da multidão. E à medida que Jesus vai realizando esses milagres, eles não têm dúvida de que Jesus é o Filho de Deus, o profeta profetizado lá no Antigo Testamento, que haveria de vir. Quando Jesus vai chegando ao final do seu ministério, automaticamente Jesus vai se aproximando da cidade chamada Jerusalém. Por diversas vezes você vai encontrar na Bíblia Jesus chamando os seus discípulos e dizendo: convém que eu vá para Jerusalém, eu vou ser entregue pelos principais dos sacerdotes, pelos pecadores, eu vou ser morto na cruz, mas ao 3º dia eu ressuscitarei dentre os mortos. Todas as vezes que Jesus falava de morte, de crucificação, o coração dos discípulos ficava turbado, porque eles esperavam que em vida Jesus, a qualquer momento, iria se manifestar como Messias político,
como alguém que iria mudar o cenário de Israel. Jesus vai se aproximando da cidade chamada Jerusalém. No domingo, Jesus, ele simplesmente pede para um dos seus discípulos entrar em uma aldeia, desamarrar um jumentinho. E os irmãos sabem que esse animal é chucro, é violento. Jumento dá coice, sim ou não? É interessante que Jesus, ele assenta em um jumentinho que não está domesticado, que não está amansado, um animal chucro, violento, e o animal simplesmente se aquieta, fica quietinho, como se já estivesse amansado, domesticado. Sabe por quê? Porque a natureza do que está em cima é mais forte do que a natureza do que está embaixo. Quando você vê um crente rebelde, é porque não tem ninguém montado em cima dele. O jumento fica quietinho. E Jesus vai entrando na entrada principal de Jerusalém. A multidão, desde as crianças até os mais velhos, a Bíblia diz que as pessoas pegavam ramos de oliveira e lançavam sobre o caminho, outros lançavam pedaços de vestes, e a voz que se ouvia era esta: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Eu fui pesquisar a palavra Hosana no hebraico e descobri que Hosana significa salva-nos, por favor. Pode pesquisar. Hosana no hebraico, salva-nos, por favor. Quando a multidão gritava Hosana nas alturas, trocando em miúdos, a multidão estava dizendo: está entrando em Jerusalém aquele que vai nos remir, nos resgatar do jugo do Império de Roma. Na segunda-feira, Jesus, ele vai para o templo. Quando Jesus chega no templo, vale lembrar que era a festa da Páscoa, onde todo judeu peregrino saía de sua pátria com uma ovelha de 1 ano, sem mancha, sem defeito, saudável, porque era oferecido no altar do holocausto aquela ovelha no dia 14 do mês de Abibe. No nosso calendário, o mês de abril, era morto o cordeiro pascual no altar do holocausto. E todo judeu peregrino saía de sua terra, de sua pátria, de sua nação. Pelo menos uma vez por ano tinha que ir para Jerusalém para participar de uma das 3 grandes festas, e a festa que era mais celebrada entre os judeus e que os judeus gostavam de participar era a festa da Páscoa. Jesus chega na segunda-feira, na porta do pátio do templo, e Jesus fica indignado. Sabe por quê? Porque existia fiscais na porta do templo para fiscalizar as ovelhas que eram trazidas por judeus peregrinos. O fiscal na porta do templo, ao aproximar um judeu peregrino com a sua ovelha, ele ia fiscalizar a ovelha. A ovelha até poderia estar saudável diante dos olhos do fiscal, mas ele colocava algum defeito. Ele dizia: olha, esta ovelha está cansada da viagem. Você caminhou quilômetros e quilômetros pelo deserto adentro. Se você oferecer essa ovelha no altar do holocausto, Deus não vai se agradar, porque a ovelha está cansada da viagem. O judeu peregrino dizia: o que eu faço? Eu moro muito longe, muito distante. Ele dizia: calma, eu tenho uma solução para este teu problema. Eu tenho uma ovelha aqui para te vender. O judeu peregrino tirava as moedas de sua pátria e dizia: fala o preço que eu pago. O fiscal dizia: eu não aceito as tuas moedas, eu só aceito as moedas de Jerusalém. Mas não tem problema, vou te levar para os cambistas. Levava-se para os cambistas,
Os cambistas, ao trocar a moeda, ele valorizava a moeda local de Jerusalém, desvalorizava a moeda estrangeira, e nessa troca de câmbio já se lucrava muito. E com as moedas de Jerusalém, o judeu peregrino voltava para o fiscal do templo. O fiscal do templo dava um valor exorbitante na ovelha que ele estava vendendo. E agora, o judeu peregrino estava alegre e feliz porque ia oferecer o seu sacrifício diante do altar. Passava 5 minutos, a história se repetia. Jesus chegou lá e viu toda aquela bagunça. Jesus começou a levantar as mesas dos cambistas, a abrir as gaiolas das pombas e a dizer: vocês têm feito da minha casa covil de ladrões. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não é eu que digo, é a Bíblia quem diz, Mateus capítulo 21, versículo 15, pode ler, que quando as crianças, os meninos, diz a Bíblia, ao verem a atitude de indignação que Jesus estava tendo, de levantar as mesas dos cambistas, e dizer a eles: vocês têm feito da casa de meu pai covil de ladrões, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mateus 21, versículo 15, a Bíblia diz que até os meninos, olhando a atitude de Jesus, disseram: hosanas. Ou seja, até as crianças tinham essa expectativa. Ele chegou para nos salvar, ele chegou para nos remir. Até as crianças tinham essa expectativa. Eles esperavam que Jesus entrasse em Jerusalém para mudar o cenário. Eles esperavam que diante de Jesus se levantasse um trono. Mas ao invés de levantar diante de Jesus um trono, se levanta uma cruz. Jesus morre crucificado entre dois ladrões, Dimas e Gestas. Naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu espírito a Deus. O centurião estava ao pé da cruz dizendo: este verdadeiramente era o Filho de Deus. A Bíblia não diz, mas dá-nos o direito de assim pensarmos. Quem sabe, pastor Emanuel, o sumo sacerdote já está com uma ovelhinha no colo, lá no templo, para ser oferecido no altar. Mas quando Jesus entregou o seu espírito a Deus, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo a alto, porque o homem não teria condições de rasgar o véu do templo, mas foi de alto a baixo. E quando o véu do templo se rasgou, o sumo sacerdote descuidou e a ovelhinha pulou do colo do sumo sacerdote, porque não precisava mais de sacrifício de animais, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava morrendo em meu lugar e em teu lugar. Glória a Deus. Jesus morre. 2 discípulos, um deles por nome Cleopas, o outro, a Bíblia não cita o seu nome, alguns acreditam que era o próprio autor do Evangelho, a saber, Lucas, o médico amado. Um olhou para o outro e disse: o que vamos fazer aqui em Jerusalém? Nós esperávamos que ele fosse o remidor de Israel. E esta verdade estava tão impregnada na mente, no coração dos discípulos, que depois que Jesus ressuscitou e ficou por um espaço de 40 dias, e ele subiu o assunto aos céus, Atos capítulo 1. Antes de Jesus subir ao céu,
A pergunta que não quer calar dos discípulos é esta: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? A preocupação dos discípulos era esta, de que Jesus iria restaurar Israel, remir Israel. Um olhou para o outro e disse: o que estamos fazendo aqui? Vamos embora para nossa casa. Estamos perdendo tempo aqui, 3 anos e meio seguindo Jesus, esperando que em vida ele remisse Israel, mas as nossas expectativas foram frustradas. Eles estavam ressentidos, tristes, cabisbaixos, decepcionados. E os dois saem de Jerusalém, habitação de paz, para ir para Emaús, fonte de águas quentes. 11 quilômetros, 60 estádios. O caminho da decepção. É interessante que eu aprendo 3 lições no caminho de Emaús. Primeiro, Jesus não desiste de nós. Observe o texto, Mateus capítulo 10, Jesus chama quantos discípulos? Mateus capítulo 10, quantos discípulos Jesus chama? 12. Lucas capítulo 10, Jesus chama quantos? Mais 72 discípulos. 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz que Jesus aparece para mais de 500 irmãos. Jesus tinha muitos seguidores, muitos discípulos. Se fosse eu e você, iria dizer: pode ir. Não quer ficar em Jerusalém? Quer desistir da promessa? Pode ir. Eu tenho um monte de seguidor que está aqui comigo em Jerusalém. Mas Jesus, sabe o que ele faz? Ele reúne todos os seus discípulos e disse: ficai aqui, porque eu preciso ir atrás de apenas 2, que estão decepcionados, que estão tristes, que estão ressentidos. Jesus deixou todos os discípulos em Jerusalém e foi atrás de apenas 2 discípulos. Primeira lição que eu aprendo no caminho de Emaús: Jesus nunca vai desistir de nós. Quem sabe você entrou aqui nessa noite pensando em desistir, em parar, entregar tudo, dizendo: a luta está grande, a prova está grande, a perseguição está grande, eu não vou mais cantar, eu não vou mais pregar, eu não vou mais evangelizar, eu não vou fazer mais a obra de Deus. Quem sabe você se frustrou com o reino ou com o próprio Jesus, mas só que tem uma coisa: Jesus sempre vai atrás de você. Você pode até se decepcionar com a obra, você pode até se decepcionar com Jesus, mas Jesus nunca vai deixar você desta forma. Jesus, ele vai atrás de você. Onze quilômetros no caminho da decepção, tristes, ressentidos, cabisbaixos. Jesus foi atrás deles. Segunda lição que eu aprendo no caminho de Emaús é que quando olhamos a vida com olhar na tragédia, não enxergamos Deus na vida. Jesus ressuscitou, que dia? No 3º dia, no domingo. Jesus deixou um limite: olha, no 3º dia eu vou ressuscitar. Agora, esses 2 camaradas estão no 3º dia, dentro do limite que Jesus estabeleceu, e está reclamando. Se eles estivessem no 4º dia, eles teriam motivos para reclamar, para murmurar. Mas parece que crente gosta de reclamar. Crente gosta de reclamar, murmurar. Qualquer coisinha já está reclamando. Mas eles não tinham motivo para reclamar. Por quê? Porque Jesus estabeleceu um limite. No 3º dia eu vou ressuscitar. Não era o 3º. Não era o 4º dia, era o 3º. Jesus, com o corpo ressurreto, está do lado deles. Seus olhos estão como que fechados. E Jesus chega para eles e diz: o que vocês estão conversando? O outro diz: você não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém? E Jesus fez de desentendido. Não. A respeito de Jesus, o Nazareno, que foi poderoso, não é mais.
em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nós esperávamos que ele fosse o remidor de Israel, mas hoje já é o terceiro dia em que todas essas coisas aconteceram. É bem verdade que algumas mulheres dentre nós correram lá e viram uma pedra removida e a visão de um anjo dizendo que ele não está morto, mas que ele ressuscitou. Pedro e João correram lá para ver se as mulheres realmente haviam dito a verdade. Não encontraram o corpo, somente a pedra removida. Mas nós não vimos ainda, hoje já é o terceiro dia. Eles estavam olhando a vida com olhar na tragédia. E quem olha a vida com olhar na tragédia não consegue enxergar Deus na vida. Vou repetir. Quem olha a vida com olhar na tragédia não consegue enxergar Deus na vida. Sabe por que eles não reconheceram Jesus no caminho de Emaús? Porque a visão deles estava na sexta-feira. A mente deles estava na sexta-feira, mas eles estavam no domingo, mas vivendo a sexta-feira. Estavam no domingo, mas estavam vivendo a sexta-feira. Por quê, pastor Tiago? Porque para eles, morte de crucificação, para eles, na concepção deles, era tragédia. Porque eles esperavam que Jesus em vida se manifestasse como Messias político. Mas as suas esperanças foram frustradas. Eles estão no domingo da ressurreição, mas vivendo a sexta-feira da crucificação. Eles estão olhando a tragédia, a desgraça. A palavra que Deus manda lhe dizer nesta noite é esta: tire o olhar da desgraça. Tire o olhar da tragédia. Esqueça a sexta-feira. A sexta-feira já passou. Hoje é domingo da ressurreição. Deus está dando orientação para crentes aqui nessa noite. É noite de mudar o foco. É noite de mudar a visão. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esqueça a sexta-feira. Esqueça a desgraça. Esqueça a tragédia. O que passou, passou. Você está no domingo da ressurreição. Aleluia. Tem crente que está no domingo, mas está vivendo a sexta-feira. A sexta-feira já passou, hoje é o domingo da ressurreição. Quando olhamos a vida com olhar na tragédia, não enxergamos Deus na vida. Sabe por que tem muita gente que vem para os nossos cultos e não consegue enxergar Jesus numa palavra, num louvor, num testemunho, em um culto gostoso como esse? Porque está pegado lá em 1957. Ah, pastor, eu não libero perdão porque em 1957 aquela irmã me fez mal. Ei, o que passou, passou. Esquece o passado. Projete o futuro através do presente. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Você pode olhar para esse crente que está do teu lado, se isso não te constranger, diga para ele: a sexta-feira passou. Viva o domingo da ressurreição. Viva o domingo da ressurreição. Viva o domingo da ressurreição. Aleluia. Terceira lição que eu aprendo no caminho de Emaús é que a última notícia não é de morte, a última notícia é de vida. Eu vou repetir: a última notícia não é de morte, a última notícia é de vida. Os dois discípulos no caminho de Emaús, eles pensam que são os detentores da última notícia. O senhor não sabe não? Se fosse nos dias de hoje, o senhor não tem o WhatsApp não, o Facebook? Manchete atrasada, pastor. O senhor não está sabendo não? Tem internet não?
O quê? A respeito de Jesus, o Nazareno, que foi poderoso em obras e palavras. E Jesus disse, não estou sabendo de nada não. Ai, esperávamos que ele fosse o remidor de Israel, mas hoje já é o terceiro dia, ele morreu. As nossas expectativas foram frustradas. Estamos decepcionados, caminhando o caminho da decepção. Eles pensam que são os detentores da última notícia, notícia de morte. Jesus está do lado deles, no domingo, escute isso, dizendo, vocês estão atrasados. Eu morri na sexta-feira, mas no domingo de manhã eu ressuscitei. A Bíblia não diz, mas acredito eu, que os dois discípulos, no caminho de Emaús, lendo o jornal de Jerusalém, da sexta-feira, na primeira página, a foto de Jesus pendurado na cruz, no meio de dois malfeitores, e uma frase dizendo, o rei dos judeus morreu. E eles estão lendo na sexta-feira o jornal de Jerusalém, Jesus morreu. Passa o sábado o dia inteiro lendo o mesmo jornal, Jesus morreu, já era, acabou, ponto final. No domingo de manhã, está lendo o mesmo periódico, o mesmo jornal, Jesus morreu. O Filho de Deus foi morto entre dois malfeitores. Jesus chega no domingo para eles e diz, rasga o jornal da sexta-feira. Compra o jornal novo do domingo de Jerusalém, porque o jornal do domingo de Jerusalém tem uma notícia boa. Eu morri na sexta-feira, mas ao terceiro dia eu ressuscitei. Joga o jornal da sexta-feira, compra o jornal do domingo, porque no jornal do domingo tem boa notícia. O jornal do domingo está dizendo que ainda tem jeito. O jornal do domingo ainda está dizendo que para você tem solução. Ele está vivo. Ele está vivo. Aleluia. Sabe o que Jesus faz? Meu Deus. Fica de pé, por gentileza. Jesus chega do lado deles e diz, honestos e tardos de coração para crerem em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas e entrasse na sua glória? O texto diz, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes as Escrituras. Jesus deu uma aula de Antigo Testamento para eles. Pegou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a primeira promessa de um Redentor, e foi parar em Malaquias capítulo 3, a última menção do ministério de Jesus. Quem foi o professor naquele domingo? Foi o próprio Jesus. E a conversa foi tão gostosa, porque falar de Bíblia é gostoso, falar de palavra de Deus é gostoso, que começou a queimar o coração dos discípulos. O sol começou a ir embora, a noite começou a chegar. Eles chegaram na porta da aldeia de Emaús, e um olhou para o outro e disse, vamos convidar ele? O outro disse, vamos. Fica conosco, porque já se faz tarde. Jesus entrou na casa. E como um bom anfitrião que eles eram, porque a cultura judaica dizia que a pessoa, o dono da casa, o anfitrião, ele tinha que dar o pão para o visitante partir o pão. A ética era essa. E eles dão o pão para Jesus, não sabendo que é Jesus. Jesus simplesmente pega o pão. E Jesus tinha o costume de levantar os braços para cima, a mão para cima, para partir o pão. Jesus tinha aquela vestimenta comprida, porque o judeu vestia aquela vestimenta comprida que muitas vezes cobria as pontas dos dedos e todo o pé. Jesus levanta aquele pão. Os dois discípulos estão na frente. Quando Jesus parte o pão, a vestimenta que está cobrindo os dedos de Jesus cai no punho. E quando Jesus parte o pão, Jesus desaparece.
Um olhou para o outro e disse: eu vi. O outro disse: viu o quê? Eu vi as marcas dos cravos. O outro disse: você viu? Eu também vi. É ele, é! Eu vi as marcas dos cravos. Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho abria e explicava as Escrituras. Ele ressuscitou. Correram lá em Jerusalém e disseram: realmente ele está vivo. Nós o reconhecemos no partir do pão. A esperança do crente é esta: que Jesus morreu, mas também ressuscitou. Está vivo para todo sempre. Quantos acreditam que ele está vivo no nosso meio nesta noite? Levante a sua mão por um minuto aos céus e agradeça a Jesus porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu os grilhões. Ele está vivo. Eu sinto a presença dele aqui. Aleluia. Ele está vivo. Levante a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Se ele vive, ainda há esperança. Se ele vive, ainda tem porta aberta para você. Se ele vive, ainda tem solução para este teu problema. Se ele vive, ainda tem cura para